concluindo aqui, então, a primeira coisa, nosso posicionamento contra as hostes malignas, para não sermos enganados por espíritos satânicos, temos que provar o espírito, tanto quando ele tenta se manifestar na nossa vida, quando ele se manifesta na vida de alguém que frequenta a nossa congregação. Na verdade, o espírito maligno reconhece a autoridade de Jesus e estão sujeitos aos crentes pelo poder de seu sangue. Então, a segunda coisa, repreender o espírito maligno na autoridade de Jesus. Em o nome de Jesus, é no sangue de Jesus que você vence o inimigo. O espírito reconhece a autoridade de Jesus. Mas não é uma palavra mágica, não. É uma coisa assim, eu já sei. Falou em nome de Jesus, beleza. Temos um texto também nas Escrituras Sagradas, daqueles homens, 7 filhos de Cefas, que foram expulsar demônio por uma palavra mágica que eles descobriram que o apóstolo Paulo falava. Eles prestaram atenção. Manifestava-se um demônio, está arrependido, eu te mando embora, eu te repreendo, eu te expulso, em nome de Jesus, e o demônio ia embora. E eles pegaram, olha, a palavra mágica é essa, em nome de Jesus. Se manifesta um espírito lá, daqueles bem terríveis, que tem um demôniozinho meio sem vergonha, assim, sabe? Coisinha assim, só para enganar os trouxas também. Mas tem os espíritos complicados, né? Então quem se dispõe a expulsar demônio tem que saber que a autoridade está em Jesus, e com Jesus a gente vence, mas sem Jesus nada feito. E eles foram lá para expulsar o demônio, e diz, nós te conjuramos, excomungamos, enfim, te mandamos embora, em nome de Jesus, e fique sabendo, não é qualquer Jesus não. Não é qualquer Jesus, é aquele Jesus que Paulo prega. Para garantir bem a palavra, para valer a pena, né? O que o demônio disse? Eu conheço Jesus. E bem sei quem é Paulo, conheço ele também. Esse camarada que está destruindo o meu reino, eu conheço muito bem. Mas vocês, quem são vocês? Vocês não são ninguém, vocês não têm vida espiritual. Vocês são pecadores. A palavra de vocês no nome de Jesus não vale nada. O nome de Jesus vale, mas é na boca de quem tem essa autorização. E é na boca daquele que é remido, é salvo, é transformado por Cristo Jesus. Então, contra o inimigo a gente usa esta arma, o nome de Jesus. Eu te ordeno que vá embora, que cesse de perturbar essa vida, em o nome de Jesus, e ele vai embora, ele reconhece. Temos alguns direitos também. Passar rapidamente aqui. Precisamos reconhecer que somos salvos por Jesus Cristo. Precisamos reconhecer a nossa posição em Cristo. Precisamos reconhecer essa posição conquistada pelo Senhor Jesus por nós. É preciso também reconhecer que nós precisamos de armas espirituais. Não podemos lutar contra o inimigo sem essas armas. Palavra de Deus, poder do nome de Jesus, assim por diante. E por aí vai. As nossas armas espirituais. Sem dúvida, devemos usar o nome de Jesus. Ele é a mais alta autoridade do mundo. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Não é algum poder, não é muito poder, é todo o poder que foi dado nos céus e na terra. A Bíblia Sagrada, as promessas que tem na Bíblia. Jesus vence, como o irmão Carlos falou nessa manhã, Jesus vence o inimigo apenas citando o texto da palavra de Deus. E olha que o diabo também tentou citar texto da palavra de Deus. Assim como ele citou lá no Jardim do Éden para Eva, ele citou o texto da palavra de Deus lá, de forma distorcida, e o homem caiu. Mas ele citou o texto de forma distorcida para Jesus e não deu certo, porque Jesus conhecia a Bíblia, conhecia a palavra, vivia, ele é a própria palavra. E Jesus dizia, também está escrito assim, assim, também está escrito assim, assim. E Satanás foi embora. A palavra do Senhor nos diz, carta de Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, assim, nós estamos chegando para o final, né? Nós não vamos prolongar muito, mas vale a pena, irmãos. Os irmãos se aprofundarem mais, estudarem mais, prestarem mais atenção, porque o mundo espiritual, ele é um mundo fascinante. É uma coisa fascinante, falar em anjo, falar em demônio. Experiências espirituais são coisas fascinantes. Mas a gente tem que ter discernimento, a gente precisa entender e saber o que pode e o que não pode. A palavra de Deus diz que os anjos, embora sejam ministradores, que estejam ministrando a favor dos santos, dos salvos, eles não podem trazer outro evangelho. Por exemplo, o evangelho que foi dado é aquele, não pode ser mudado. Se vier outro evangelho, mesmo que seja trazido por um anjo, o que nós temos que fazer? Amaldiçoar aquele anjo, porque é engano, é engano. Temos uma seita muito grande que se baseia numa revelação de anjos. O líder, o chefe aí
ele declara com todas as letras que quem trouxe a revelação desse tipo de evangelho que ele prega é um anjo. Outro evangelho que não tem nada a ver com aquilo que está nas escrituras sagradas. Então nós temos que conhecer isto. Para encerrar, eu quero contar uma experiência. E agora os irmãos podem ficar tranquilos que não é mais aquela experiência de hoje de tarde. Aquela ali, irmãos, só para os irmãos se possuírem aí de uma reação mais séria, porque o assunto é sério. Mas eu quero contar aos irmãos uma experiência espiritual. Claro, a gente tem muitas experiências espirituais. Pela misericórdia de Deus e pelo tempo que a gente está também na obra, né? A gente não é mais menino, não é mais criança na obra. Mas bem no início, assim, quando eu estava me decidindo por ir para o seminário, para me preparar e começar a pregar o evangelho, porque quando eu me converti, eu era uma pessoa oprimida, uma pessoa opressa. Eu já contei para os irmãos, não podia dormir em casa, vinha um demônio que me apertava na cama, me calcava na cama, eu não conseguia pegar no sono, e certas horas da noite tinha que sair, pegar coberta e dormir lá no meio do campo, junto com gado, qualquer lugar, menos dentro de casa. Então, uma experiência terrível que eu tive, e eu passei a ser opresso, assim, não possesso, mas oprimido. E isso, quando eu aceitei a Jesus, Jesus me libertou disso naquele mesmo momento, naquela mesma hora. E eu continuei na igreja, desci as águas, e aí daqui a pouco eu resolvi que ia pro seminário, ia estudar, falei com o pastor, a gente manda carta, a gente apresenta o irmão, a igreja não tem condições de pagar, é caro e tal. Não, eu vou. E essa minha história da minha ida pro seminário também é uma novela, não posso contar aqui, tem que ser tempo para isso. Mas, antes de ir, eu falei pro pastor, nós tínhamos uma congregação no interior, e eu falei para o pastor, pastor, eu gostaria de fazer uma campanha lá na congregação, com os irmãos lá, e oração, jejum, culto, a semana inteira e tal. Não, pode ir, beleza. Fazia culto só no domingo à tarde, lá dava 14 quilômetros da cidade, a gente ia de a pé, todo domingo, e ajudava os irmãos diáconos lá e tal. E daí fui lá para fazer a dita campanha. Aí a gente orou, jejuou e tal, e foi uma semana de uma batalha espiritual muito grande. Eu não lembro agora se foi na metade da semana, um pouquinho mais, acho que já mais pro final da semana. Eu tive uma luta muito grande com o inimigo. A irmãzinha lá, que era uma das principais lá da congregação, fez uma casinha separada, um quartinho, botou lá uma cama, botou lá, sabe, uma casa de profeta assim mesmo, né? Então a gente fazia as refeições na casa dela e depois ia dormir lá, separado, para ter um lugar, um espaço para orar, para ler a Bíblia. Muito legal, assim, um cuidado muito interessante que a gente via ali naquela irmã. Lembrando da história da mulher que construiu a casinha pro Eliseu. E então, numa noite, culto pesado, culto, sabe, assim, difícil, que não conseguimos fazer uma hora de culto, com louvor, com pregação, com tudo, muito pesado, muito difícil. Aí fomos embora, jantamos, aí fui orar, e tive uma batalha muito grande com o inimigo. Sabe o que é você sentir a presença do inimigo ali do teu lado? E não só ali do teu lado, mas querendo te avançar, te pegar. E de horas que aquele espírito satânico se movimentava do lugar e vinha pro meu lado de uma forma assim, com grande agressividade, terrível, né? E eu ali de joelho orando, batalhando em oração, clamando pelo sangue de Jesus. Aquele espírito se afastava, daqui a pouco vinha de novo e se afastava, e assim passou a noite toda, essa batalha espiritual. Quando eu li ali, você que é um intercessor, você vai ver Deus, a face de Deus e do diabo, eu lembrei dessa situação, realmente. E sei que era altas horas já da madrugada, né? Naquela batalha ali espiritual, em oração, meu joelho dobrado, orando, buscando o Senhor, e o inimigo fazendo aquelas investidas e voltando, fazendo investida e voltando, e já bem de madrugada, não sei que hora, perdi até noção de horário e tudo, eu senti que algo me cobriu, um lençol branco, um pano branco, alguma coisa assim, uma claridade, me cobriu, eu peguei no sono, assim, me veio uma paz, sabe? Aquela batalha, daquela luta, daquela guerra mesmo, me veio uma paz tão grande, eu peguei no sono. Me acordei no outro dia, quando eu olhei assim, que abri o olho, na fresta tinha tudo de tábua lascada, sabe, daquele tempo antigo do interior, entrando o sol pela fresta da parede, indo pra cima da cama, já era sol alto. E no interior não sabe como é que é, ninguém espera nascer o sol para acordar, né, para levantar. Eles já tinham tratado das vacas, já tinham tirado o leite, já tinham cansado de esperar o missionário para tomar café, o missionário dormindo, roncando de joelho em cima da cama. Mas foi um sono tão gostoso que nunca mais me esqueci. E eu tenho certeza absoluta de duas coisas: que ali um anjo de Satanás estava, mas que um anjo de Deus também estava.